Graça e paz, queridos. Nós estamos iniciando o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Vamos estudá-lo hoje dentro das possibilidades nossas e vamos fazer a leitura desse texto agora. Estamos iniciando neste momento com a graça de Deus. O texto é de Apocalipse 5 e diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado por 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te pela tua palavra que vamos estudar agora. Queremos te pedir direção, orientação, sabedoria, discernimento espiritual para
entendermos a tua palavra e aplicarmos na nossa vida. Abençoa a nossa participação aqui, edifica a nossa vida, cuida de cada um de nós, da nossa mente, para que nós não fujamos daquilo que a tua palavra nos ensina. Nós agradecemos pelo teu cuidado com nossos familiares, com nossos amigos, nossos irmãos, e pedimos que o Senhor continue a nos dar a graça de reconhecermos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e a Ti mesmo como nosso único Deus e nosso Criador. Nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Temos estudado o livro de Apocalipse até agora, até o capítulo 4, e nós já vimos aí alguns aspectos interessantes desse livro. Ele tem uma linguagem simbólica, mas as suas ações referidas no livro são ações reais de personagens reais. A linguagem é simbólica, mas aquilo que é dito, aquilo que é escrito, é para ser entendido dentro da realidade do livro, né? Dentro daquilo que o livro quer expor. E nós sabemos que o livro quer expor aquilo que João já ensinou, as coisas que são, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que ainda vão acontecer. Do capítulo 4 em diante, nós estamos estudando aquilo que vai acontecer, né? Então, o capítulo 4 começou assim: depois destas coisas, olhei e havia uma porta aberta no céu. Então, houve uma transferência. João estava inicialmente aqui na Terra, na visão que ele teve, e vendo as igrejas, né, vendo as 7 igrejas do Apocalipse, representativas de 7 períodos da história da igreja, mas também representativas de igrejas reais, igrejas verdadeiras, igrejas que existiram no tempo e no espaço, e igrejas exemplificadoras de crentes e igrejas em todos os períodos da história. Essas igrejas foram apresentadas por João aqui, demonstrando que Deus tem uma preocupação. Jesus não estava preocupado com a sua igreja, e sempre chamando a atenção da igreja para que ela ouvisse aquilo que o Espírito tinha para dizer às igrejas. E no capítulo 4, há uma transferência. João agora vê uma porta aberta no céu e ele é arrebatado em espírito para este lugar, para o céu. Ele foi arrebatado em espírito, como diz o capítulo 4. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, né? Então, ele vai identificar esse alguém que está sentado no trono, e nós vamos ver no capítulo de hoje, nós já temos uma noção, pela leitura, que quem está no trono é o próprio Deus, né? Que ele não vê visivelmente, mas ele não vê exatamente, porque Deus é invisível, mas que ele vê figuras que demonstram que é verdadeiramente Deus que está no trono, porque em seguida aparece o Cordeiro, e o Cordeiro é outra pessoa, ele não é, então, não é o Cordeiro que está no trono, o Cordeiro está aparecendo no cenário sem estar no trono. E então João vê a presença de Deus no trono. No capítulo passado, nós vimos que havia uma multidão ao redor do trono e 24 anciãos representando a igreja, que nós vimos que representando
toda a cristandade, e todos os crentes, talvez os crentes de todas as épocas, nós não podemos afirmar com segurança, mas certamente a igreja está representada ali, e esses 24 anciãos estavam com vestimentas brancas, demonstrando que eles tinham sido justificados, né, lavados no sangue do Cordeiro. E nas cabeças deles haviam coroas de ouro. Essas coroas de ouro certamente eram os galardões que eles tiveram pelas suas vidas aqui na Terra. Então, ele declara que o trono tinha uma manifestação constante de poder, de glória, de majestade, né? O trono era cheio de vida gloriosa, e havia presença do Espírito de Deus, 7 tochas de fogo que são definidos pelo próprio João como 7 Espíritos de Deus. É claro que 7 Espíritos de Deus, na linguagem apocalíptica, está querendo falar da integridade, da inteireza da ação do Espírito Santo. Não que haja 7 espíritos, 7 pessoas, mas que há um Espírito que é pleno, que é completo, que é absolutamente íntegro, né? Inteiro. E esse Espírito, os 7 Espíritos de Deus são, portanto, a integridade, a plenitude do Espírito de Deus. E ele estava diante de Deus. E ali havia muitas figuras de santidade, figuras de poder, figuras de autoridade, figuras de grandeza, né? Diante do trono, um mar de vidro semelhante ao cristal. Também no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes que cantavam o tempo todo, 24 horas por dia, de dia e de noite, né? Cantavam sobre a santidade de Deus, né? Cantavam que Deus é santo, 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 e cantavam que Deus é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, essa figura do capítulo 4 é uma figura que demonstra todo o poderio de Deus, né? E a sua a revelação translúcida, sua revelação poderosa, sua revelação agora completa, né? Ninguém vai ficar sem conhecer aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, e o mar de vidro tem essa característica, né? De ser transparente, e toda a grandeza de Deus está representada nesse mar de vidro, que é uma manifestação da glória de Deus e uma manifestação da sabedoria de Deus. E os 4 seres viventes, cada um deles, respectivamente, representava um aspecto da criação. Então, toda a criação estava envolvida na adoração a Deus, toda a criação está envolvida na adoração a Deus e na glorificação de Deus, do Deus eterno. Então, esses seres viventes davam glória e honra e louvores e ações de graças àquele que está sentado no trono, que é o próprio Deus e que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, esse Deus é verdadeiramente um Deus eterno, um Deus que não tem início nem tem fim, um Deus absolutamente infindável, né? E infinito, infinito em todas as suas dimensões, e infindável porque nunca nós podemos chegar ao final, ao lugar aonde ele não esteja, né? Então,
Jesus, o texto está nos afirmando que esses anciãos estão prostrados diante desse trono, depositando as suas coroas diante do trono, né? Então, os galardões que foram concedidos àqueles que viveram de maneira agradável ao Senhor são galardões que glorificam ao próprio Deus. Então, os os seres que foram galardoados, né, os crentes que foram galardoados, eles vão entregar esses galardões aos pés do Senhor, adorando o Senhor com suas recompensas. Eles vão reconhecer que todas as suas recompensas, que todos os seus galardões, que tudo aquilo que eles receberam pelas obras de obediência que fizeram, na verdade, são méritos do grande Deus, são operações do grande Deus. Foi o próprio Deus quem fez todas essas coisas para glorificar o seu próprio nome. E eles estarão, então, reconhecendo isso e derramando na presença de Deus as suas coroas, ou seja, ofertando a Deus todas as obras que realizaram, reconhecendo que Deus é o autor de todas elas. E eles diziam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Eles reconhecem, então, que Deus é o supremo criador e sustentador de todas as coisas. No capítulo de hoje, que é o versículo, que é o capítulo 5, nós podemos ver que João continua tendo a visão lá do céu, né? Ele está em espírito lá no céu. E ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, que nós já vimos que é o próprio Deus, que está sentado no trono. Ele viu um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, significando que esse livro tem um teor desconhecido, ou seja, Deus não revelou nada daquilo que está por acontecer. João vai ser o primeiro a tomar conhecimento daquilo que está por acontecer. Então, esta mensagem do capítulo 5 é uma mensagem que João vai receber agora, a partir desse capítulo, nós vamos encontrar essa mensagem sendo repartida com João, e ela está num livro, ela está neste livro que é selado. Selado significa fechado, né? Selado de maneira hermética, né? Fechado de maneira que ninguém tem conhecimento do que está escrito neste livro. Quem vai revelar todas estas verdades que estão neste livro é o Cordeiro, como nós vamos ver na sequência, né? Então, ele demonstra que há um mistério. Esse mistério deve ser revelado em seguida. E João, então, tem uma visão de um anjo forte, um anjo que proclamava em grande voz e perguntava, né? Fazia uma pergunta difícil de responder: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, quem é capaz, quem é digno, quem pode abrir o livro para descobrir o seu conteúdo, né? E nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro,
nem mesmo olhar para ele. Não havia nenhuma pessoa digna de fazer essa interpretação, de ler esse livro, até mesmo de olhar para o livro, né? Porque era uma revelação dramática, uma revelação intensa, uma revelação forte, uma revelação que Deus ia fazer do futuro, né? Daquilo que ia acontecer a partir do arrebatamento da igreja. Então, tendo sido arrebatada a igreja, o que é que vai acontecer? Né? Que esse período que subsequente ao arrebatamento da igreja, o que é que vai acontecer? O que é que nós vamos ter aí? O que é que vai acontecer neste período que é tão complicado, é tão difícil, que ninguém é digno de ver, de receber, de compreender, de lançar mão, e nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro. Né? Então, João está falando que era uma situação muito complicada. E era tão complicada que João chorava. Ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E ele tinha não só curiosidade, mas ele precisava de saber o que estava escrito no livro para que ele pudesse revelar às igrejas do Senhor. Nem mesmo havia alguém que pudesse olhar para o livro. E João, então, estava chorando muito, lamentando profundamente a falta de alguém digno para fazer isso. Ou seja, Deus não podia revelar a ninguém esses segredos que estão por acontecer, ainda estão por acontecer, mas que o livro de Apocalipse já revelou e que nós podemos aprender a partir dessa revelação do Apocalipse. Então, todavia, um dos anciãos me disse, né, quem? Os anciãos eram aqueles representantes da igreja, como nós já vimos, né, um dos anciãos, isto é, um daqueles homens que já tinham estado, já tinham sido arrebatados, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, a declaração aqui é que o leão da tribo de Judá, que nós sabemos que é Jesus, né? Ele é descendente de Judá, ele é raiz de Davi, ele é descendente de Davi, ele é rei no trono de Davi. Então, esse leão de Judá e descendente de Davi, raiz de Davi, venceu. Quando que ele venceu? Na sua ressurreição. A sua ressurreição foi fundamental para a sua vitória, a vitória sobre a morte e a vitória sobre todas as coisas. E ele pode abrir o livro e os seus 7 selos. Então, havia um que poderia desvendar os mistérios que vão ser desenrolados a partir da tribulação, né? A partir do arrebatamento da igreja. Havia um, e há um, graças a Deus, que, pela misericórdia de Deus, pode revelar aquilo que vai acontecer e que está revelado no livro de Apocalipse e que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Então, a igreja hoje tem o privilégio de já conhecer aquilo que estava revelado nesse livro, que estava oculto até esse período, estava praticamente escondido de todos, mas Deus revelou a João e João escreveu neste livro e nós podemos ler, nós podemos ver, ainda que em linguagem simbólica, mas nós podemos ver as ações reais de personagens reais neste trabalho, neste livro de João. Então, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o nosso
leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus selos. Então, a revelação é de Jesus. Por isso que o livro de Apocalipse chama-se Revelação. É uma ação de Jesus revelando para nós aquilo que é futuro. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Jesus, então, promoveu a revelação daquilo que vai acontecer a João, né? Que até então não havia possibilidade de ninguém saber, mas agora João vai tomar conhecimento e vai escrever isso num livro que nós, a igreja, tem a oportunidade de ler e estudar e de esperar com paciência nas coisas de Deus. E então, vi nos meus. João diz, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, no meio do trono, não no trono está Deus. E no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, né? Então é a pessoa de Cristo, ele está entre os anciãos, ele está no meio da sua igreja. Um cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É o próprio Jesus. Cordeiro como tendo sido morto, um cordeiro que foi morto. Jesus foi morto como um cordeiro, né? Ele foi morto foi crucificado como um cordeiro pascal. E ele foi morto e ele tinha 7 chifres. É claro que essa linguagem é uma linguagem simbólica, porque Jesus não tem 7 chifres. Mas o que é que significa chifre nessa linguagem simbólica? Significa todo poder. A palavra chifre significa autoridade, poder. No Velho Testamento, ela está relacionada com autoridade e poder. Então, Jesus é o Todo-Poderoso. E bem como 7 olhos. 7 olhos significa o conhecimento de todas as coisas, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, Jesus é cheio, pleno, totalmente dominado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e os Espíritos são enviados sobre a terra. É ele que é o doador do Espírito Santo, é ele que manda, autoriza, envia, empodera o Espírito Santo para que ele seja o autor da sua mensagem. Então, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E cordeiro, veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, a mão direita. Então, o livro foi tirado da mão daquele que estava no trono, quer seja, do próprio Deus. Então, a autoridade de Jesus é total, porque ele tomou o livro que ninguém podia tomar, ninguém podia nem olhar para o livro, e ele então tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ali, ele tomando aquele livro, ele vai fazer a abertura desse livro, como nós vamos ver posteriormente. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, aqueles seres viventes que estavam plenamente empenhados em cantar os louvores ao Senhor e dizer dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor, né, Todo-Poderoso.
aquele que era, que é e que há de vir, estes 4 seres viventes e os 24 anciãos que eram representativos, que são representativos dos crentes da igreja e dos crentes de um modo geral, talvez os crentes até do Velho Testamento, nós não temos segurança para afirmar isso, mas com certeza os crentes da igreja, e eles, cada um deles, com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só, o texto está nos dizendo, João está escrevendo, que o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, tomou o livro da mão do Senhor Deus, e aqueles 4 seres viventes e os anciãos reconheceram a sua autoridade para abrir os livros, para fazer a abertura dos livros e para demonstrar aquilo que estava escrito nos livros, né? E cada um deles tinha uma harpa, cada um deles tinha taças de ouro e cheias de incenso. O que é um incenso? São as orações dos santos. Olha como é importante a nossa vida de oração, né? Que essas orações ficam depositadas no céu. E as orações dos santos, então, seriam pedindo a Deus que revelasse os segredos que estavam no livro, né? Essas orações dos santos, e muitas orações, e eles entoavam um novo cântico, louvando com harpas de ouro e taças de ouro, exaltando o Cordeiro, e juntamente com os anciãos e com os 24 anciãos e os 4 seres viventes que representam toda a criação. Entoavam um novo cântico. Agora é um novo cântico, um novo hino, né? Uma nova música, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, aqui mostra a amplitude do Evangelho, os efeitos do Evangelho e como Deus comprou para si mesmo. A salvação é um ato de Deus comprando pessoas para si. Então, nós, quando somos salvos, deixamos de pertencer a nós mesmos, deixamos de pertencer ao mundo, deixamos de pertencer a qualquer outra autoridade ou poder para sermos exclusivamente de Deus, de Jesus, para sermos exclusivamente do Pai Celestial, do Criador de todas as coisas. Isso deveria fazer com que nós levássemos a sério esta relação de pertença que nós devemos ter com Deus, né? Deus é o nosso Senhor, o nosso dono, aquele que nos comprou para si e que tem direito de posse, direito de domínio, direito de herança sobre nós. E para nosso Deus, os constituíste. Olha o que foi feito de nós. Fomos comprados para constituir reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É interessante notar que o texto diz que reinarão sobre a terra. Isso significa que nós teremos um reino aqui na terra, né? Muita gente pula esse versículo ou entende errado este versículo, mas nós teremos um reino aqui na terra, juntamente com Jesus. O próprio Jesus estará reinando aqui na terra. E nós vamos ver isso no capítulo 19 de Apocalipse,
quando mostra, que o capítulo 20 também, mostram que nós teremos um reino aqui chamado reino milenar, que é um reino presumivelmente de 1000 anos, e esse reino de 1000 anos, então, é um reino que Jesus vai reinar juntamente com o seu povo, com a sua igreja. E o texto está nos dizendo aqui: para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, ou seja, nós seremos reis e sacerdotes, ou seja, nós teremos uma posição real e, ao mesmo tempo, nós seremos adoradores e sacerdócio santo, conforme o apóstolo Pedro nos ensina na sua carta, né? Que nós teremos essa condição de reino e sacerdócio, né? Sacerdócio significa estaremos oferecendo sacrifícios de louvor, de adoração, continuamente, e reis, porque teremos uma posição de filhos do rei aqui nesta terra. Então, estaremos reinando com Jesus nesta terra aqui. E entoando esse cântico para nosso Deus, aqueles seres viventes e os anciãos, e todos eles louvando e bendizendo a Deus com um cântico novo, né? Com um cântico que era ensinado, talvez ensinado pelo próprio Jesus ou ensinado pelos anjos, nós não sabemos aqui. E apresentando as nossas orações, que nós deveríamos valorizar muito mais, estando agora orando. E uma oração que o livro de Apocalipse nos ensina é uma oração que é importante, né? Que é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é uma oração que nós deveríamos estar fazendo com mais intensidade, pedindo a Deus que abreviasse a vinda do seu filho. João continua. Ele diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. O que esses anjos estavam fazendo? Eles estavam ali com os seres viventes e com os anciãos. Então havia ali toda a criação, os anjos, os seres viventes representando todos os seres criados, e a igreja, né, representada pelos seres viventes, pelos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha quantos remidos nós teremos no céu. Milhões de milhões, milhares de milhares. Isso nos estimula a pregar mais o Evangelho, porque nos leva a entender que é o Evangelho que produz essa grande mudança, né? E leva esse tanto de pessoas para a presença de Deus. Milhões de milhões e milhares de milhares no céu, né? Eles estão ali no céu como resultado da ação salvadora e redentora de Cristo, representados naqueles 24 anciãos que são colocados ali desde o início por João, né? Como representativos de todos os crentes de todas as épocas. E eles, o que esses milhões e milhares de milhares estão fazendo? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então, tudo que é
importante, tudo que é edificante, tudo que é louvável, é apresentado diante do Senhor e ele recebe, então, aquele que foi morto, mas reviveu, ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, ele é o nosso Cordeiro, que é digno de receber tudo isso, porque ele cumpriu plenamente todo o propósito de Deus e realizou a salvação de milhões e milhares de milhares. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Então agora estão sendo louvados Deus, que está no trono, e o Cordeiro, que não está no trono, mas que está próximo do trono e junto com aqueles que ele salvou, não é? Jesus está agora sempre junto com aqueles que ele salvou. Glória seja dada ao Senhor. Então a eles e aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. João, então, louva a Deus por todas estas bênçãos, juntamente com toda a criação, toda criatura que há nos céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar. Então, toda criatura em todo o universo, não só aqueles que ele viu lá no céu em espírito, mas toda criatura que há no universo está convocada e está louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, honrando ao Senhor e declarando o seu domínio pelos séculos dos séculos. Então, os quatro seres viventes que estão continuamente louvando ao Senhor, eles responderam: Amém. Também os anciãos que estavam lá no céu, na visão de João, prostraram-se e adoraram. E dessa maneira, eles cumprem o seu papel de reconhecer a autoridade, a soberania, o poder, a majestade, a glória, a honra, o domínio, a força, a sabedoria, a inteligência, tudo que é característica da pessoa maravilhosa e a bem-aventurada de Deus e do Cordeiro. Então, esse papel é um papel que o Espírito Santo desempenha, fazendo com que todos glorifiquem o nome do Senhor e sejam abençoados e sejam utilizados, né, para exaltar o nome do Senhor com as suas bocas e com a sua mente, com o seu coração. Então, esse texto do capítulo 5 nos mostra aquilo que vai acontecer quando este livro for aberto. Nós vamos ver no capítulo 6, na semana que vem, se Deus permitir, que o Cordeiro agora vai abrir o livro. Até agora estava fazendo a apresentação do Cordeiro que vai abrir o livro. No capítulo 6, daí para frente, nós já vamos ver o livro sendo aberto. E aí nós vamos conhecer os mistérios que há nesse livro, que são mistérios que Deus vai revelar por meio, né, do apóstolo João para nós, por meio da abertura dos selos que o Cordeiro vai abrir com toda a autoridade. Esse é o texto de hoje. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estudar esse texto com os irmãos e vamos dar a oportunidade